Imagine um reino tão antigo que já era velho quando Roma ainda era apenas um punhado de aldeias sonhadas à beira do Tibre. Um império nascido não apenas da força, mas da devoção. Moldado pelas margens do rio Nilo, onde o sol era mais do que uma estrela, era uma divindade absoluta. E onde a morte não significava o fim. Nesse mundo repleto de pirâmides, de mistérios insondáveis, de símbolos cravados em pedra e areia, existiu um Deus que ousou desafiar as fronteiras do existir. Que mesmo despedaçado, retornou mais forte, que foi traído por aquele que mais deveria protegê-lo, e ainda assim se ergueu. Esta não é apenas uma fábula distante. Esta é a base de uma das crenças mais profundas e duradouras da humanidade. E tudo começa com um nome: Osíris. Para os antigos egípcios, Osíris não era apenas mais um entre tantos deuses do panteão. Ele era a esperança encarnada, a promessa de continuidade, o símbolo eterno de que a justiça, a ordem e a renovação são possíveis mesmo diante da destruição. Seu nome ecoava por entre os corredores dos templos, entoado em preces sussurradas no escuro das tumbas, gravado nas paredes dos túmulos reais. Era um nome que despertava reverência, temor e consolo. Mas por trás dessa figura luminosa, repousa uma história marcada por dor, traição e sacrifício. Uma jornada de transformação profunda, de perda e renascimento, de fé inquebrantável diante do impossível. Osíris nasceu da união entre Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Um filho nascido do enlace entre o que está acima e o que está abaixo, uma síntese da existência. Ele fazia parte de uma linhagem sagrada cercado por irmãos igualmente poderosos. Ísis, a deusa do amor e da magia, Néftis, guardiã das fronteiras do mundo espiritual, e Sete, a tempestade, em forma de divindade, o senhor do caos e da destruição. Desde muito jovem, Osíris se destacou entre os seus. Sua sabedoria era serena, sua liderança inspirava. Ele era visto como a balança entre céu e terra, entre vida e morte. Não por acaso foi escolhido para reinar sobre o Egito. E quando Osíris assumiu o trono, algo extraordinário começou a acontecer. Onde antes havia disputa, surgiu unidade. Onde havia desordem, nasceu harmonia. Ele ensinou ao povo os segredos da agricultura, as leis da convivência, o respeito ao divino. Introduziu os rituais sagrados. Deu forma àquilo que antes era apenas poeira ao vento. As tribos nômades se transformaram em um povo forte, culto, organizado. O Egito floresceu sob sua liderança, e o nome de Osíris tornou-se sinônimo de esperança. Mas como toda luz intensa, sua presença despertava sombras, e essas sombras habitavam bem perto de seu trono. Seu irmão, Set, observava cada passo, cada louvor. Cada olhar de admiração dirigido a Osíris o corroía por dentro. Set era a própria personificação do desequilíbrio, um ser feito de inveja e fúria. Ele odiava viver à sombra do irmão, ainda que fizesse parte da mesma linhagem sagrada. E então, em silêncio, começou a tecer um plano. Um plano perverso, frio, calculado. Um plano que transformaria para sempre o destino não apenas dos deuses, mas de toda a crença egípcia sobre vida e morte. Set construiu um caixão, mas não era qualquer caixão. Era uma obra feita sob medida, esculpida com perfeição para caber exatamente o corpo de Osíris. Durante um banquete repleto de pompa e presença divina, Set apresentou sua armadilha como se fosse um jogo. Desafiou os convidados. Aquele que coubesse perfeitamente dentro do caixão ficaria com ele como um presente. Um a um, os deuses tentaram, riram, brincaram, mas nenhum servia. Até que Osíris, confiante e curioso, decidiu deitar-se dentro da caixa. E assim que o fez, o silêncio caiu como uma sentença. Set e seus aliados rapidamente fecharam a tampa. Lacraram o caixão com pregos e magia. E diante da perplexidade de todos, jogaram-no no rio Nilo. A correnteza levou embora o corpo sagrado de Osíris,
carregando não apenas sua presença física, mas a esperança de um povo inteiro. O Egito mergulhou em trevas. O rei estava morto, mas a história ainda não havia terminado. Ísis, esposa e irmã de Osíris, recusou-se a aceitar aquele destino. Ela não era uma deusa passiva. Era a força do amor em sua forma mais pura. Inteligente, poderosa, dotada de dons mágicos que nenhum outro ser possuía. Ísis iniciou uma jornada desesperada para recuperar o corpo de seu amado. Cruzou desertos escaldantes, enfrentou criaturas das sombras, interrogou deuses e homens. Seu coração ardia em fé, em dor, em coragem. Nada a impediria. Depois de muito tempo, Ísis encontrou o caixão. Ele havia sido levado pelas águas até o litoral de um reino distante, onde ficara preso dentro do tronco de uma árvore gigantesca. A árvore crescera ao redor dele, como se a própria natureza tivesse decidido protegê-lo. Ísis, com lágrimas nos olhos, levou o caixão de volta. Mas sua alegria durou pouco. Sete descobriu seu resgate, e então, furioso, cometeu um dos atos mais bárbaros de toda a mitologia. Ele rasgou o corpo de Osíris em 14 pedaços, um por um, e espalhou-os pelos cantos mais remotos do Egito. Era o fim, a destruição absoluta, a morte de um deus. Mas Ísis, mesmo diante do horror, recusou-se a desistir. Ao lado de sua irmã Néftis e de Anubis, o deus dos mortos, dos embalsamadores, dos ritos de passagem, ela iniciou outra jornada. Uma ainda mais difícil, reconstruir o que havia sido destruído. Ísis e Néftis cruzaram todo o Egito. Cada fragmento encontrado era tratado com reverência, com magia, com lágrimas. Onde quer que um pedaço fosse achado, nasceu um templo, um local sagrado, uma promessa de que a fé, mesmo dilacerada, pode ser reconstruída. Com o tempo, reuniram todos os pedaços, exceto um. Mas mesmo assim, Ísis decidiu tentar o impossível. Usando seus dons, seus cantos, sua essência divina, Ísis reuniu os pedaços e moldou novamente o corpo de Osíris. Ela invocou os poderes mais antigos do universo, e então algo extraordinário aconteceu. Ela o trouxe de volta. Não como era antes, não como um rei vivo, caminhando entre os homens, mas como um deus do além, o soberano do submundo, o juiz das almas, o eterno guardião da morte e da esperança. Osíris tornou-se o primeiro ser a vencer a morte, não por fugir dela, mas por atravessá-la, por aceitá-la. Sua ressurreição se tornou o maior símbolo de que a existência continua, mesmo depois do túmulo, que a alma justa jamais se perde, que a vida, em sua forma mais pura, é eterna. Para os egípcios, isso não era metáfora, era religião, era verdade. E foi dessa história que nasceu um dos pilares mais profundos da espiritualidade egípcia, a crença na vida após a morte. Osíris tornou-se o juiz supremo, aquele que pesa o coração dos mortos contra a pena de Maat, o símbolo da verdade, da justiça. Um coração leve passava ao paraíso, um coração pesado afundava no esquecimento. E assim, cada egípcio viveu com a consciência de que seus atos ecoavam para além do mundo dos vivos. Mas por trás desse mito, o que há? Alguns estudiosos acreditam que Osíris possa ter sido um líder real, um rei justo, amado por seu povo, assassinado e posteriormente divinizado ao longo dos séculos. Outros veem em sua história uma metáfora profunda, a morte da vegetação no outono, seu renascimento na primavera. A terra que morre para depois florescer. O ciclo da natureza refletido no espírito humano. Seja qual for a origem, a mensagem continua poderosa. A queda não é o fim. A morte não é derrota. Mesmo os momentos de maior dor podem ser o ponto de partida para algo novo. E ninguém simboliza essa jornada com mais força do que Osíris. Se você já foi traído, se já se sentiu em pedaços, se já viu seus sonhos serem jogados na correnteza do tempo, lembre-se de Osíris. Lembre-se de que há um poder silencioso na reconstrução, de que mesmo o que foi despedaçado pode voltar mais forte, porque em cada pedaço há uma lembrança, e em cada lembrança, uma chance de renascer.
Essa é a história que atravessou milênios e que talvez esteja viva dentro de você.